Paz do Senhor. Alguém me perguntou, pastor, a passagem de Oséias 7:14 tem a ver com os gemidos que ali fala, tem a ver com a relação sexual do casal, é sobre a intimidade do casal a que este texto se refere? Então me lançaram esta pergunta, este questionamento. Os gemidos a que se refere Oséias 7:14, esses gemidos são os gemidos da intimidade ou do ato sexual do casal a que Oséias está se referindo? Então vamos lá, para nós analisarmos um texto, nós temos que procurar bem o contexto geral para não cairmos em nenhum tipo de equívoco com a palavra do Senhor. Vamos falar um pouco do termo geral do livro de Oséias. Quando é que Oséias profetiza? A quem Oséias profetiza? Quando você lê o primeiro capítulo de Oséias, a Bíblia diz: palavra do Senhor que foi dita, versículo 1 do capítulo 1, que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Tá, então já descobrimos, só um momento, deixa eu pegar meu óculos aqui, tá bom? Então, quando lemos aqui, a primeira coisa que a gente descobre é que Oséias era um profeta que profetizou durante esses reinados. Tanto dos reis de Judá, que era sul de Israel, quanto dos reis de Israel, que era a parte norte de Israel. E ele chama aqui, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vamos entender um pouquinho isso aqui, porque Oséias, ele profetiza antes do cativeiro de Israel para a Síria. Que Israel vai ficar cativo, a parte norte de Israel vai ficar cativa por mais de um século na Assíria. Então, como nasceu esses dois reinos? Ocorre que, quando houve a divisão de Israel, lá atrás, quando você vai ler nos livros de Reis, por exemplo, você vai entender isso. Duas tribos seguiram a Davi para a parte sul de Israel, que ficou então Judá e Benjamim, parte sul de Israel. Esse é chamado Reino de Judá. Na parte norte ficaram as 10 tribos. Este é chamado Reino de Samaria, hoje. Na época, né? Porque hoje nem existe mais, né? Não se chamam assim. Mas ficou sendo conhecido como o Reino de Samaria, porque a capital do reino, do governo de Israel na região norte, era Samaria. Mas quando surgiu Samaria? Vamos lá. Para você entender, primeiro o contexto, onde se insere Oséias. Tá? Quando houve essa divisão, Jeroboão era rei, e ele era de Efraim. Jeroboão era de Efraim. Então, ele começa a reinar, e Davi vai reinar para a parte sul de Israel. Samaria era um território que havia dentro de Efraim. No princípio, quando se falava Efraim, essa era uma metáfora. Quando se falava Efraim, se referia ao governo de Israel, parte norte. Falava-se Efraim. Depois que eles estabeleceram em Samaria, a capital do reino, aí passou a chamar então Israel Samaria. Quando fala de Israel, fala-se de Samaria. Quando fala-se de Samaria, falava-se de Israel, região norte. Então, Efraim era um dos filhos de José. José teve Efraim e Manassés. Estes dois pertenceram a José, que firmaram tribos e que receberam terras. Eram filhos de quem? José era filho de Jacó. Então, Efraim e Manassés era a casa de José, que receberam tribos. Por que receberam terras? Por que eu estou falando de Efraim? Porque a profecia de Oséias era para Efraim. E por que Efraim? Porque Efraim era Israel na época, não é? Que passou depois a ser Samaria, a capital, que ficava dentro dos termos de Efraim. Entendido isso? Por que eu estou falando de Efraim, filho de José, irmão de Manassés? Porque Oséias
No livro de Oséias, quando você ler, você vai ver em toda a extensão do livro que ele está se referindo a Efraim. Era assim que se chamava Israel. Então a profecia de Oséias, como foi tanto para os reis de Israel como também para Judá, mas a princípio ele pega Israel, parte norte, Efraim na época, depois Samaria. Então ele profetiza para Israel, dizendo da ruína que iria acontecer contra Israel, mas ele profetiza também para Judá, que posteriormente seria presa também e ficaria cativo com o reino da Babilônia. Enquanto Israel seria cativa do reino da Assíria, Salmanasar, não é? Judá seria cativo do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ok, então, entendido isso, Oséias está profetizando para quem? Para Efraim na época, para Israel na época. Jeroboão foi um rei que estabeleceu um altar idólatra lá no início, lá em Betel, nos termos de Efraim. Ele levantou um altar idólatra e Israel começou a pecar, a viver da idolatria. E Oséias está profetizando exatamente contra a idolatria de Israel, contra a idolatria de Efraim, que na época era a capital, era de lá que era o rei Jeroboão era de Efraim, era efraimita, então era de lá que Deus, e era acerca de Efraim que Oséias está profetizando. Contra o quê? Contra os pecados de Efraim. Diga-se de passagem, Efraim é Israel. Entendido isso, nós vamos então para Oséias 7. Oséias 7,14 aqui diz o seguinte, o texto que alguém me perguntou. Pastor, o texto de Oséias 7,14 se refere a gemidos da relação sexual de um casal? Então vamos para o texto. Diz aqui, Oséias 7,14 diz, e não clamaram a mim com seu coração, vírgula, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Leio novamente o texto de Oséias 7,14. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Ok. Esta é a versão da edição revista e corrigida que eu li. A pergunta é, esse gemido se refere à relação sexual do casal? Para entendermos isso, vamos para as outras versões, vamos contextualizar. Você já entendeu que Oséias está situado aqui nos reinados tanto de Israel como os reinados de Judá. Você já entendeu que Oséias está profetizando contra Efraim, você vai ler isso muitas vezes. Você já entendeu que Israel está aqui em pecado de idolatria. E desde lá de Jeroboão que Israel está pecando com pecado de idolatria. Quando você lê o capítulo 7, vamos ler o capítulo 6 de Oséias 7, você vai ver esses pecados, e Deus está falando que o povo insiste em se afastar dele. Então vamos pegar outras versões para podermos entender. Na versão Sociedade Bíblica Britânica e também na King James, o mesmo versículo diz, não clamaram a mim com seu coração, mas uivaram nas suas camas. Ajuntam-se para o trigo e vinho, rebelam-se contra mim. Na versão católica, o mesmo texto de Oséias 7,14 diz, não me invocam do fundo do seu coração, mas se lamentam em seus leitos. Laceram-se pelo trigo e pelo vinho e revoltam-se contra mim. Na nova versão internacional, a Bíblia diz assim, eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem, orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Na versão Nova Bíblia na linguagem de hoje, está assim, as orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Então observe, o texto de Oséias 7,14 não se refere a nenhum ato sexual. Mas
O texto de Oséias 7,14 protesta contra a hipocrisia de Israel, que ao mesmo tempo que estão na luta e na batalha sendo provados por Deus, quando clamam ao Senhor, clamam como qualquer outro hipócrita e ainda levados por vários costumes pagãos. Eles se cortavam, eles faziam os mesmos rituais, como se Deus recebesse esse tipo de clamor. Então Deus diz que quando eles clamavam na angústia, clamavam ainda por hipocrisia, sem haver profundidade do seu coração, sem haver verdade. Ele diz, e se juntavam, quando se juntam para o trigo e vinho aqui, ele está dizendo porque a falta do trigo e do vinho, a falta de alimento, quando eles buscavam os alimentos, também se rebelavam contra Deus, porque a história diz, na versão na linguagem de hoje, diz que eles se cortavam, que eles faziam rituais pagãos buscando a Deus. Isso revoltava ao Senhor. Então, o texto de Oséias 7,14 é claro e objetivo. Não se refere à relação conjugal. Se refere ao momento em que Israel está em dores, Israel está sendo provado pelo Senhor, mas quando clamam a Deus hipocritamente, usando de costumes pagãos. E por isso Deus iria prová-los mais ainda. Quando clamavam pelo vinho e pelo trigo, ou seja, na fome, eles ainda faziam rituais pagãos. Então, por isso, Deus estava dizendo que iria prová-los. E logo após, mais a seguir, Israel vai cair na mão da Síria, vai ficar por mais de 100 anos, mais de um século cativo na Síria, e depois, posteriormente, Judá também cairia na mão do rei de Babilônia e ficariam cativos. Esclarecido isso, Deus abençoe, que nós tenhamos mais conhecimento da palavra do Senhor. O texto está claro, as versões explicam por si só. A Bíblia se explica por ela mesma. Só lembrando que na relação conjugal, apesar de Oséias 7,14 não se referir a isso, entretanto, numa relação, numa intimidade sexual de um casal, para que esses gritos, para que esses exageros, para que esses comportamentos bestiais? Temos que fazê-lo com sabedoria, ok? Aos casais cristãos. Por isso é que Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Leito sem mácula inclui exatamente esses comportamentos bestiais de fazer sexo com gritaria. Não precisa isso tudo. Leito sem mácula.